Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Homem no Divã, a mente de um ansioso otimista. E hoje nós vamos bater um papo com Adriana Terror, que é terapeuta holística, e o tema seria o seguinte: conte-me aonde dói, que eu lhe direi seus conflitos. E vamos chamar logo nossa convidada, mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deem o seu like, compartilhem. Nós vamos falar muito sobre as terapias que podem ajudar no controle da ansiedade. Então, se você conhece alguém que sofre de ansiedade, ou se você sofre de ansiedade, né, é muito importante espalhar essa boa informação. Então, gostaria de dar as boas-vindas aqui para a Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Olá. Boa noite, obrigada pelo convite, Guilherme. Meu nome é Adriana Terror, né? Eu sou terapeuta holística, mas eu comecei a terapia muitos anos atrás com a enfermagem. E eu não sabia que a enfermagem também era uma terapia holística, né? Então, eu desenvolvi muitas situações ali no trabalho com a enfermagem e eu foquei mais na saúde mental, como uma saúde preventiva. Depois que a minha mãe internou, ela teve câncer e ela ficou internada há muito tempo. E ali eu fiquei analisando, mas peraí, o meu trabalho, eu posso trabalhar de uma forma que eu possa ajudar as pessoas a prevenir antes dessa pessoa chegar a ter um câncer, a chegar a estar num hospital, ficar internada, entrar na UTI, né? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho da terapia holística exatamente nesse período da pandemia, né? E cá estou para a gente conversar e muita gratidão mesmo por estar aqui. Olha, eu conheço bem sua história, né? Eu lembro quando você estava na enfermagem, que você trabalhou em CTIs, Sim. que você vivenciou muitas coisas. Depois nós vamos falar um pouquinho disso aí, né? E eu gosto de começar sempre trazendo alguns dados, porque para o pessoal entender o porquê que é importante falar sobre esse assunto, né? Eu tenho dados aqui de uma reportagem da CNN de 2021, de um médico neurocirurgião, Fernando Gomes, se eu não me engano, né? Que ele diz o seguinte, que durante a pandemia, né, logo depois da pandemia, 60% da população procurou terapia, né? Então, são dados de 2021, algum tipo de terapia, né? Nós estamos falando de psicólogos, de terapias alternativas, terapias comportamentais, né? E acho interessante aqui que as queixas maiores, né, no ranking, ansiedade vem em primeiro lugar, depois alteração de humor e insônia, né? E ele coloca como soluções nessa entrevista, que eu achei fantástico. Em primeiro lugar, ele colocou meditação, né? E aí é a sua área que eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Depois, leitura escrita e religiosidade. É importante a gente falar de religiosidade como espiritualidade, não apenas como religião, né? Então, nessa reportagem, eu gosto de ler aqui, para a gente entrar no assunto, e é como uma informação para o público que está assistindo, ele diz o seguinte, sobre a meditação, que a meditação, com resultados a longo prazo, mostram alterações no cérebro, maior estímulo do sistema nervoso, o que reflete intranquilidade para o corpo físico e combate a ansiedade, com mudança inclusive da própria arquitetura de algumas regiões do cérebro. Isso é um neurocirurgião falando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, maravilhoso você entrar nessa pauta, porque eu estava achando que eu não ia ter oportunidade de falar sobre isso. Voltando a esse assunto da minha mãe, foi quando ela estava sentindo muita dor, era um cuidado paliativo, né? Ela estava sentindo muita dor e o período que ela acalmava a dor, mesmo com todos os remédios, as medicações mais fortes, ela não estava mais conseguindo equilibrar as suas emoções, né, com a dor. Então, eu comecei a colocar música para ela. Músicas espiritualistas, né? E tem algumas músicas também que ela gostava também
espírita, né? Que minha mãe foi espírita há muitos Cantava anos. no centro, Cantava. né? Então eu fiz uma playlist e coloquei. Foi nesse momento que ela conseguiu dormir. Ela não estava conseguindo dormir com inúmeras medicações, eram alguns minutos, e a música, mesmo ela não dormindo, ela não estava se queixando da dor. Então, a música também, ela é uma forma de meditar, de você se conectar, que quando você está sentindo dor, quando você está numa crise de ansiedade, você não vai conseguir parar, né, respirar fundo e meditar. Então, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, ela precisa de ter um auxílio. Ou meditação guiada, sim, mas eu prefiro a música. Eu sempre falo com as pessoas da música, porque tem todas as músicas têm frequências energéticas. Então, a música, ela te restaura, ela restaura as células e você vai se conectando, e na hora que você vê, você já está meditando, quando você entrega, né? Então, e a meditação, ela é maravilhosa. E quando você entra nesse equilíbrio, nessa harmonia, aí você já não precisa de música, aí você já consegue entrar nessa conexão com você mesmo, com a natureza. Eu falo, tem gente que a gente vai falar muito sobre loucura, né? Mas eu sempre falo, gente, tá com ansiedade? Vai, abraça uma árvore. Porque a gente acha que a natureza, ela tá aí para isso, para trazer equilíbrio para a gente. Não é só oxigênio, não é só troca gasosa. Ela também traz essa troca energética, sabe? Então, quando a gente coloca o pé, você pode reparar que quando a gente vai para um lugar... Praia. Quando você pisa na areia molhada, parece que... É por conta disso, é por conta da terra, né? Mesmo sendo a areia, o contato com a natureza e a água ela purifica, né? E além disso, foi através das águas que eu comecei a compor também, né? Mas isso agora a gente vai falar um pouco da terra. Quando a gente vai também para a roça, por exemplo, a pessoa fala, ai, que paz maravilhosa, isso me dá. Porque é essa troca energética que a gente tem, né? Se a gente ficar só no concreto, porque a gente concretizou tudo, né? Não só os pensamentos, mas começou tudo com obras, com a coisa física, com a fisicalidade, com o que a gente quer. Ah, eu quero trabalhar, vou trabalhar bastante para eu conquistar muita coisa. Aí, eu quero trabalhar bastante para eu aposentar. Aí, quando você vem, aposenta... Cheio de problema de saúde. Cheio de problema de saúde, você não goza nada, né? De vida, de plenitude. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio desde criança. Como que é importante isso na vida das crianças também? Porque a gente sofreu na pandemia. Foi o período que eu trabalhei mais, foi a pandemia. E as crianças também sofreram. Você imagina? Sim. A criança ficou enfurnada dentro de casa, o medo de contagiar, o medo de passar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tive que trabalhar na pandemia, eu tinha que ir, era uma fábrica de alimentos, não podia parar de produzir, eu tinha que ir, mas o maior medo era que eu tinha uma saúde eu cuidava bem da saúde, então eu não me preocupava muito comigo, mas o meu medo era que eu levasse isso para alguém idoso, para alguém da casa, né? Eu estava num local mais sozinho, mas eu tinha medo de ter contato com as pessoas, porque eu poderia ser um vetor, né? E então, assim, esse medo vai desencadeando a ansiedade. O medo, você fala assim, poxa, eu vou trabalhar, será que eu vou ficar doente? Né? Então, como que a mente da gente já vai trabalhando essas coisas? E você falou, eu achei interessante aqui, que você está falando da música, dessas frequências e tudo. Eu sempre tive uma dificuldade, falando de meditação, eu falo assim, eu tenho que aprender a meditar. Porque eu sempre tive dificuldade de falar assim, eu vou parar e meditar, eu tenho que aprender isso. Né? Mas em relação à música, eu consigo, quando eu coloco determinada música, eu consigo relaxar e focar. Por isso que eu acho importante até falar para as pessoas aí, né, que estão ouvindo, eu já falei isso em algumas palestras, é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca aqui dentro. O que você está ouvindo? Que tipo de música você está ouvindo? Porque aquilo vai gerar uma vibração, uma frequência. Então, se você ouve música que fala, vamos falar assim, que fala de traição, que fala de
poxa, você está gerando para o universo essa vibração. E aí é batata, acontece. Né? Acontece. E uma coisa que desculpa, você falou do medo, você falou algumas vezes o medo. E você sabia que entre o ódio e o medo, qual que você acha que tem menos frequência? O ódio, né? Você vai achar. Não, o medo. O medo, ele é uma baixíssima frequência, porque o ódio também é uma baixa frequência, mas ele te move para a ação. O medo, ele te retrai. O medo te impede de agir, de fazer, de progredir. Isso causa depressão. E a depressão, a ansiedade... Eu não sou uma psicóloga, não sou um psiquiatra, né, um psicanalista, mas, assim, a ansiedade te move à ação. Você quer agir, você quer... A depressão é a inércia. A gente fala, né? que a depressão é uma evolução da ansiedade. A ansiedade, se você não trabalhar esse alerta, que a ansiedade é um alerta, Sim. Aí ela pode virar uma depressão. Né? Normalmente o caminho a ansiedade vem antes da depressão. Ninguém se torna depressivo da noite para o dia. Né? Mas por conta do medo, né? A ansiedade também move isso. Então, é esse aspecto, sabe? É uma baixíssima frequência o medo. E tudo que a gente tem medo, igual assim, vai ter o podcast, eu tô com medo de gripar, essa friagem. Pum, o que acontece? A gente gripa. E mesmo a gente que trabalha nessa área, não é porque nós trabalhamos e entendemos sobre isso, sobre toda a psicossomática, né? Do corpo, da fisiologia, que a gente não é... A gente também porque cai. tudo está aqui, né? Porque são armadilhas mentais. São né? exercícios. A meditação, igual tem gente que fala assim, eu não sei meditar, eu não sei... O que é despertar? Todo mundo fala, né? O despertar. É você se conectar com você, com o seu eu superior, né? Então, todos nós temos o nosso Deus, a religiosidade, você falou da religiosidade, né? A meditação, a religiosidade. A religiosidade, ela é importante, mas mais importante ainda é a gente se conectar com a espiritualidade, porque tem muita gente que está numa religião, mas não encontra a espiritualidade, não encontra ali a paz interior. E vai pipocando de religião em religião e não encontra. Aí pega e desiste. Mas por quê? Não tem essa prática desde a infância de fazer meditação, de conectar com a natureza. Mexer com jardinagem é uma linda meditação. Mexer com música, com pintura, fazer mandala ou pintar qualquer coisa, sabe? É uma conexão com a meditação. E a gente tem uma centelha divina dentro de nós. Então, nós, sim, nós somos deuses, entende? Nós somos uma centelha de Deus, uma centelha divina. E a gente tem todo esse... além da gente ter o livre-arbítrio, a gente também tem as nossas escolhas. E nós somos essa centelha divina. Né? Então, tem que saber fazer bem essas escolhas. Né? De curar. A gente também se cura, exatamente. Você tem... E a gente costuma pensar, às vezes, tão negativamente que a gente não enxerga muita coisa importante. Isso eu falo que eu passei por esse processo. Né? Eu sempre conto aqui que eu tive uma crise de ansiedade. E naquele momento da crise, aí você falou uma coisa importante. Eu já fazia terapia, né? E no momento que eu tive a crise, até a minha psicóloga falou, não, procura um psiquiatra porque você precisa acalmar esse estado que você está, você precisa de algum medicamento. E eu fui à psiquiatra e aí eu procurei, inclusive, terapias alternativas, né? E fiquei feliz porque, assim, você me apresentou o Ho'oponopono. Então, vamos falar do Ho'oponopono aqui. Então, assim, é um tipo de meditação, vamos dizer assim, meditação, né? E eu uso o Ho'oponopono diariamente na minha vida. E sempre que eu estou diante de algo que eu sinto que eu estou com pensamentos ruins, pensamentos desequilibrados, pensando negativamente. Opa, deixa eu fazer o Ho'oponopono aqui. Isso é importantíssimo. Então, eu acho tão bacana, porque eu confesso que eu tinha um preconceito muito grande com isso. Né? A gente que vem da área técnica, científica... Que é místico, né? Mas aí a gente vê que tem fundamento, né? E quando você está numa situação como eu estive, que você vai e utiliza dessas terapias, como mudou. Olha, estou aqui num podcast,
acabei usando a criatividade depois dessas meditações, transformei, vamos falar assim, o limão na limonada, né? E foi a partir daí, dessa conexão comigo, poxa, Guilherme, de analisar o que eu estou fazendo da vida, por que eu estou pensando dessa forma, como que eu posso modificar isso, modificar esses pensamentos. Eu não sou isso que eu estou imaginando, porque a gente começa a ter, às vezes, até visões distorcidas do que a gente é. A gente se vitimiza, isso é natural. Né? A gente se vitimizar é super natural. Mas quando acontece alguma coisa, por exemplo, você está num trabalho, ou num grupo de pessoas, ou na família, todo mundo tem algum conflito de relacionamento. E quando a gente se magoa com alguma coisa, né, que a pessoa faz e a gente leva isso para o coração, quando a gente tem esse entendimento, é maravilhoso. Mas quantas e quantas vezes, quando a gente não tem esse entendimento, por isso que é interessante esse podcast, a gente falar sobre isso, né? Porque quando a pessoa não tem esse conhecimento, passa batido e ela sempre está ali, ou reclamando, a pessoa reclamando muito. Se vitimizando, falando sobre doença, entende? Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. E sempre se vitimizando, ou assim, a pessoa fez isso comigo. Poxa vida. Mas se a gente começa a pensar que todo mundo está nessa caminhada também para evoluir, está todo mundo aprendendo, todo mundo está dando cabeçada. E quando a gente começa a olhar o outro com amorosidade, por mais que a pessoa te ofenda, e você pensa assim, mas peraí, eu também já errei tantas vezes né? Não sou também perfeito. Se eu tivesse perfeito, não estava aqui, né? E aí a gente começa a trabalhar. E se tem alguma coisa que está doendo, né? Mal, você se sentiu traído em alguma coisa, alguém te passou a perna, te roubou. É importante você fazer Ho'oponopono. Ho'oponopono, ele é bom para tudo. Até quando a gente não sabe o que está acontecendo, aquela angústia, você se perdoar. Porque às vezes a gente se culpa a gente. E isso adoece. Eu queria que você esclarecesse para o pessoal o que é o Ho'oponopono. Porque muita gente fala assim, o que é isso? Tem gente que eu converso e fala, nossa, o que é isso? Né? O que seria o Ho'oponopono? O Ho'oponopono são algumas frases, mas o mais importante não são as frases, são os sentimentos que a gente coloca ali naquela frase, né? Que é, por exemplo, se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa, você começa a fazer uma oração, né? Você pega e se conecta com a espiritualidade, divino Criador, limpa em mim todas as memórias de dor, de angústia, aquele ponto que você está sentindo. Então, limpa em mim, tira essa mágoa, né? E aí você começa a pensar na pessoa ou naquela situação e você começa a falar as frases: sinto muito, me perdoe, por favor, eu te amo, eu sou grato. E você vai repetindo. Isso é como se fosse aquele movimento de respiração. É uma meditação que você está potencializando para alguma coisa. Se você não consegue não pensar em nada, essa é uma oportunidade. Você pode estar fazendo caminhada sem música no ouvido e fazendo. Eu faço muito dirigindo, porque eu pego muita estrada. Ótimo. Eu faço dirigindo. É impressionante. Às vezes no banho, faço tomando banho. Muito bom. E eu até te ensinar para o pessoal aqui, tá, gente? Tem um que eu comecei a fazer, e é impressionante como a gente começa a vibrar nessa frequência, quantas oportunidades estão acontecendo na minha vida, profissionais, né, nos últimos tempos. Mas é o que você falou. Eu uso muito esse Ho'oponopono dizendo o seguinte: Divino Criador, limpe em mim todas as memórias de escassez na minha vida. Muito bom. Né? Eu não peço, aí eu já associo com dor. Todas as memórias de dor, mágoa e escassez, né? Porque escassez também é tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, eu já faço isso direto. E ainda até falo assim, limpe em mim todas as memórias de escassez que me conectam ao passado e às pessoas que assim me fizeram sentir. Porque você... Muito bom. Você eu falo que esse Ho'oponopono engloba tudo, né? E aí, como que a gente começa a se sentir melhor? É impressionante. É impressionante. Maravilhoso. Você começa a aliviar suas tensões, suas dores, né?
inclusive a questão de dor também, né? Além de dessa enfermeira, né, que eu não atuo mais na área hospitalar porque eu trabalho com a saúde preventiva. Então, meu sonho é fazer com que todas as enfermeiras entendam que a terapia holística é para todas. E o meu trabalho da faculdade, no TCC, foi exatamente isso. A gente estava falando de mulheres com problemas com hemodiálise, sabe? Uhum. Problemas, né? O que é? O problema de filtrar, né, as coisas. Aí a pessoa perde o funcionamento dos rins e começa a fazer, aí vem várias, fica cheio de catéter, sabe? Fica tudo marcado. Então, o que as mulheres fazem? Começa a se tampar. Então, o trabalho do profissional ali da área da saúde multidisciplinar não é só ali a doença. Aí, às vezes, um paciente ele está sentindo dor, eu vou chamar o psicólogo, eu vou chamar isso. Então, a terapia holística, ela é tudo isso. É lógico que não desfazendo, desmerecendo nenhum profissional, porque cada um aprofunda. Eu acho que se completam. Exatamente. Completa. Até porque, assim, se a gente pegar a linha do tempo aqui, eu escolhi, graças a Deus deu certo, porque eu escolhi os profissionais para participarem do podcast. Eu comecei com a psicóloga, o segundo foi com o psicanalista, hoje uma terapeuta holística, e eu vou fechar o ciclo com o psiquiatra. Muito. Então, para a gente ver que eles podem trabalhar em conjunto, principalmente quando alguém está sofrendo de ansiedade. Até o professor Max falou isso aqui no último. Ele falou assim, existem momentos que você está tratando um paciente que já está tratando com um psiquiatra e com um psicólogo também, porque são pontos de atuação, regiões de atuação diferentes. Né? E se você juntar uma psicanálise com uma terapia holística para que você possa trabalhar essa prevenção, para você, vamos dizer assim, se tranquilizar de que você não vai ter a crise, porque você está trabalhando mentalmente para evitar que quando um gatilho dispare, você, né? E os gatilhos vão disparar, são inúmeros, né? Que às vezes quando a gente começa a fazer a psicanálise, é que a gente começa a entender quantas coisas estão ali por trás e que vão aflorar, né? Mas você ter técnicas de relaxamento, de meditação, isso é fantástico, né? Num mundo acelerado como a gente está. E uma coisa que eu achei legal foi que uma das minhas pacientes, eu gosto de dizer que ninguém são pacientes, são seres de luz, né? Todo mundo é ser de luz. Então, ela falou, sabe quem que me indicou aqui? Eu fui no médico, fui no cardiologista, e ele falou assim, minha filha, foi no cardiologista. Mas se não for também, um médico. Aí ele pegou e falou assim, eu indico para você massagem. E eu também sou massoterapeuta, né? Então, a massagem, ela reflexologia, quero que você fale aí. A massagem, ela é uma terapia holística. Médico é terapeuta holístico, o psicólogo, o psiquiatra, todo mundo é terapeuta holístico, porque todo mundo vê, quando a gente tem essa visão lá na frente, é muito interessante, é holístico, né? Holístico é um todo. E nesse trabalho de TCC foi isso, que no final, a conclusão, eu queria falar alguma coisa de terapia holística, mas só que eu fiz com uma outra colega, ela falou, não, eu quero fazer sobre hemodiálise. Para mim foi maravilhoso, que foi mais um conhecimento que eu tive, e no final falou que a conclusão que foi realizada naquela pesquisa, naquele trabalho, é que todos devem desenvolver uma terapia holística, olhar para o paciente como um todo, né? Porque o paciente ele não precisa só daquela medicação, daquele tratamento, mas ela precisa ali de uma mão, de um apoio, desse ouvir, saber ouvir, né? Então, isso também é uma terapia holística, que é de vocês aí, né? Você é um futuro psicanalista, saber ouvir. Exatamente. O Freud já dizia que a psicanálise é a cura pela fala, mas, acima de tudo, a cura pelo amor. Sim, então assim, a gente aprende no curso de psicanálise a ter uma escuta ativa, a conseguir ir lá, tentar entender o que o inconsciente está tentando dizer da pessoa, né? E assim a gente eu já linko com o Jung, né? Que o Jung já falava, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então você vê que tem toda essa parte, né? Eu acho que psicanálise
com terapias holísticas, elas se casam muito bem. Sim. Né? E aqui eu estou um exemplo vivo, porque eu faço análise, né? Eu tenho minha terapeuta, faço análise e pratico algumas e quero aprender mais. Né? Nós temos mais um outro tópico aqui. Isso. Mas aí você falou sobre massagem. Eu sei que você trabalha com reflexologia. Tem muita gente que tem curiosidade sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho disso aí. Sim, então, voltando só um pouquinho sobre a massagem, na estética, eu comecei com a estética, que, assim, eu sou massoterapeuta de tudo, amo fazer esses autocuidados. Antes da pandemia, tinha muita procura com estética. E na estética, eu gostei muito dessa live que você fez com aquele professor psicanalista, porque ele falou alguma coisa sobre o emagrecimento. E tem tudo a ver. A gente pode malhar, a gente pode melhorar a alimentação, fazer tudo. Mas se a gente está na ansiedade ainda, a gente não consegue emagrecer, né? Então, tudo esse é um processo também. E na massagem modeladora, eu conseguia fazer com que as pessoas relaxassem. Eu não fazia antes, no início eu fazia com música de dança. Ai, gente, nada a ver. Aí eu comecei a colocar música suave. Aí começou a funcionar. Eu fiz esse teste, sabe? De colocar músicas de frequências energéticas. Eu notava a pessoa pelo pé, porque toda a minha massagem, ela passa pela reflexologia, independente se ela está querendo reflexologia ou não. Até as pessoas que têm muita cócegas, né? Eu também tenho. Imagina. Mas é ansiedade. É ansiedade. Então, quando você prepara o ambiente, coloca uma música e você começa a conversar, porque a pessoa está na ansiedade de ser pega de surpresa ali. Então, aí você, olha, eu vou pegar o teu pé. Alerta, né? Então, assim, olha, eu vou pegar o seu pé, eu vou massagear, vou começar com a parte superior, aí eu vou falando. Aí a pessoa, aí de repente, puf, relaxa, entrega. E ali, na reflexologia, eu sei exatamente todos os pontos ali na massagem, nos pontos, ali nas terminações nervosas, o que a pessoa tem. Se ela tem ansiedade, eu vejo como que o pensamento está acelerado, está ali, aí eu vou falando, o estômago. E já teve alguns casos, né? Por exemplo, teve um que ele começou, ainda bem que eu começo com a reflexologia, porque se eu tivesse feito a massagem todinha nele, terminado na reflexologia, ou deixado de fazer a reflexologia, eu teria deixado de salvar 2 pessoas, né? Um foi pedra nos rins, mas é um cálculo renal que eu perguntava para ele se ele bebia água, ele falou, não, perguntei errado, perguntei se ele bebia líquido, ele falou que bebe muito, bebia 2 litros, 2 litros de líquido. Aí, quando a mulher líquido, dele, né? Depois que eu fui fazer a reflexologia, eu falei assim, gente, mas isso não está batendo. Não está batendo, porque você está com um problema renal sério, eu não posso dar continuidade da massagem. A mulher dele falou assim, não, ele bebe Coca-Cola, 2 litros por dia, porque ele tinha restaurante. Líquido, né? Era líquido. Aí eu falei, eu não posso ir. E ele ficou nervoso comigo. Eu falei, vai agora para o médico. Falei com ela, porque ele não queria. Ele falou, que absurdo, que profissional é você. Ainda né? te xingou ainda. Aí depois, na hora que ele foi, ele ficou. Que aí Já ele internou para poder internou. Aí ele voltou com o olho regalado desse, mas falou assim, mas peraí, mas você é cigana, você lê o pé, né? Cigana, lê o pé. Você lê o pé. Aí eu falei, eu leio o pé, eu sou cigana, então eu li o seu pé, não dá para fazer. Aí ele falou, ainda bem, eu fiz a cirurgia, aí ele voltou lá e fez, sabe? E o outro foi agora recente, foi no período da pandemia. Esse senhor, que eu gosto muito dele, mas não vem o caso, né? Ele estava fazendo massagem, coloquei a música para ele, eu sempre coloco, sempre preparo esse ambiente assim, bem calmo, bem tranquilo. E ele estava num processo de ansiedade, ele estava com uma crise de ansiedade, entende? Mas ele guardava para não preocupar a família, né? Idoso, né? Ele é diabético, várias coisas que ele estava naquele risco ali, mas ele precisava, e foi um período assim, sabe? E quando eu percebi
peito dele estava inchando, né? E eu, na massagem ali, eu coloquei, apertei o ponto ali do coração e ali apareceu, sabe, que tava alto também, ali também, e ele sentindo dor. Eu falei, não, a gente não vai poder fazer também a massagem. Aí eu fiz algumas coisas, enviei reiki para ele, né? Fiz esse tipo de terapia, enviando... Reiki é o quê? Reiki é a luz, é a energia, para a pessoa conseguir se conectar com o eu superior dele, para ele se acalmar também. E eu falei com a filha dele, leva ele agora para o médico, tá? Mas ele estava perto, eu não queria falar. Aí ela pegou e mandou, eu vou. Aí mandou uma mensagem assim, beleza, eu vou primeiro ali pagar uma conta ali, pagar outra conta ali. Aí eu vou, falei assim, então você já pega, você quer o telefone do SAMU? Porque não vai dar tempo, você vai ter que chamar o SAMU. Aí ela foi. No que ela foi, ele já ficou. E o médico falou, assim, então, quer dizer, deu tempo dele pegar, conversar com o médico, porque eu já teve um preparo, ele estava mais tranquilo, mas ele falou... Ele estava infartando, né? Ele estava, o médico falou, caramba, ele falou, eu estava na massoterapeuta, ela mandou vir aqui agora, urgente, para... Ele falou, caramba, o médico, sabe? Ainda bem que você veio, ainda bem que você escutou ela. E ele ficou lá 3 meses. Ele ficou internado até melhorar a situação. Ele fez cirurgia, fez 2 cirurgias lá, sabe? Fez angioplastia para melhorar lá, para, né, toda a circulação dele, porque ele estava infartando. Ele falou assim, olha, se não tivesse acontecido essa situação, o senhor não estaria aqui. Eles, sabe... Eles falaram isso. Bacana isso é interessante, né? Interessante. É um exame físico, então por isso que eu falo que a gente não tem noção, né? As pessoas não têm noção. Acham que não, isso aí é besteira, né? É besteira, né? Mas não. E toda a reflexologia, ela te fala ali, né? E a psicossomática também avisa. Então, às vezes, não precisa da pessoa. A pessoa ela pode se conhecer fazendo automassagem. Inclusive, no meu canal também eu ensino a pessoa a fazer automassagem, fazer autorreflexologia, para ela se conhecer. Porque o meu trabalho é aliviar a dor da pessoa ali. Ela está ali no estado de... É como se fosse uma emergência, né? Como se fosse o SAMU, né? Eu sou o SAMU. E aí, mas depois eu ensino a pessoa a fazer também, né? Para ela se acalmar. Ela vem para mim agora, antes eu achava o maior barato quando as pessoas voltavam. Elas faziam, nossa, as pessoas estão gostando de mim. Eu falei, peraí, tem uma coisa errada. Se a pessoa está voltando, tem uma coisa errada, porque não está funcionando. Elas têm que entender o que está acontecendo no corpo delas. Aí eu faço a massagem e vou falando, dando uma educação em saúde com a pessoa. Aí eu falo, olha, você aqui, você tá falando para você que você está com dor no estômago, não está? Pessoa... eu tô mesmo, eu tô com umas azias aí. Então, é porque você não está engolindo algumas coisas. Como que o psicológico? Como que o corpo grita. Aquilo lá, o corpo ele já fala o que o psicológico já está fazendo. E se a gente não se vê, não se enxerga nisso, aí vem todo esse processo, né, de ansiedade, de crise de pânico, né, de síndrome do pânico, de todas essas síndromes, o corpo ele já está falando para a gente. Às vezes a gente está com dor de cabeça, bebe água. Está com dor na garganta, a garganta está seca, bebe água. O corpo ele fala, só que a gente não escuta. Né? Dor no joelho, por exemplo, a pessoa está com dor no joelho. A pessoa ali, ela está precisando ter uma visão melhor ali na flexibilidade ali de lidar, que nem sempre ela tem razão de tudo. Sabe uma pessoa orgulhosa, que às vezes ela está assim, não, eu tenho razão. Eu conheço muita gente assim. Então, e você pode ter certeza que essas pessoas têm problema no joelho. Então, assim, e isso também não é uma coisa assim, eu tenho problema no joelho. Eu já tive problema. Teve uma época aí que eu olhava para a bengala dos idosos, eu falava, ficava com inveja, gente. Ficava com inveja do idoso. Eu queria tanto, agora tá com uma bengala. Olha o nível, né, da dor e da... Né, assim, gente, o ponto que a gente chega, né? A gente pegar e ver um andador e ficar olhando, nossa, que beleza. Então... Essa foi boa. Não é? Mas eu já perguntei a outras pessoas se já fizeram isso também. Eu falei assim, eu já... Então, não. O joelho doía tanto que eu queria um andador. Um andador. Não, a gente tem que mudar. O corpo, ele vai falando, né? A minha mãe teve essa situação renal e a situação, todo problema renal, eu acho que eu falei, né? A pedra nos rins é alguma pedra no teu sapato
que você não está conseguindo dissolver, não está conseguindo resolver, né? Você não está conseguindo filtrar isso. E todo problema renal é alguma situação de filtrar, né? O problema do fígado é raiva. É alguma coisa que você lembra lá. E se você esquece de fazer o Ho'oponopono, aí te dá alguns processos assim, eu tô com o fígado ruim, mas pensa aí, alguns dias atrás, o que você estava pensando e lembrando, né? Exatamente. Gente, é muito interessante isso. Como eu falava, eu tinha preconceito, né? Eu tinha bastante preconceito, falava, não, o que é isso? Eu via você colocando tarô, Sim. né? Eu falava assim, Adriana lá, coitada, sério, né? Ela colocava tarô e eu ficava assim, olha lá, Adriana Namastê agora. Né? Eu até apelidei a Adriana de Adriana Namastê. Né? Isso, e eu intimamente aqui, não falava com ninguém. Né? E, gente, que bobagem. Hoje eu vejo o seu trabalho, esse trabalho que você faz, como me ajudou e como tem ajudado pessoas. Eu falo, caramba, Guilherme, você é um idiota de ficar olhando desse jeito. Né? A gente tem que abrir a mente, gente. A gente tem que abrir a mente que, como você falou, nós estamos aqui nesse mundo aqui, né? Nós somos energia. Einstein já falava isso. Nós somos seres espirituais nessa vivência humana. Então, assim, a gente tem tanta coisa que a gente não sabe sobre a gente e que a gente precisa abrir a mente para estudar, para acompanhar, que ter pensamentos rígidos não dá mais, sabe? A gente tem que ouvir, tem que aprender. Lógico que a gente vê muita coisa, muito falastrão por aí. Sim, então a gente tem bem teatral, né? Bem teatral. Mas assim, hoje eu falo que quando se fala o Reiki, por exemplo, o Reiki, eu já não sei se você lembra disso. O Reiki o quê? 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu cheguei a ir fazer uma sessão de massagem que eu estava com problema na coluna, com a Simone, né, sua prima, e ela aplicou reiki em mim. Foi a primeira vez que eu falo de reiki. E assim, eu saí daquela sessão, cara, meio flutuando. O reiki através dela. Era um negócio assim, Beijo, Simone. muito diferente. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim, falei, caramba, foi o primeiro contato que eu tive com o reiki. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do que é o reiki. Né? Que eu tenho até interesse em fazer o curso, a aprender, a auto-aplicar. É muito importante, gente. O reiki, ele não é só para a gente trabalhar, para fazer para as pessoas, mas a gente aprender também a se auto-aplicar. Eu falo, até no curso que eu dou, né, de reiki, que eu sou mestre em reiki, eu falo que o reiki, ele é como se fosse uma despoluição, né? O rio está muito poluído, é a nossa mente, o nosso mental, a nossa fé. A gente tem muita crença limitante que a gente herdou das nossas ancestralidades, dos nossos pais, que todo mundo, ninguém é perfeito, né? Não é só porque é pai e mãe que a gente nasceu com, a gente, virei mãe, pum, agora sou santa, agora sou santa. Todo mundo tem erro e a gente vai pegando as rebarbas das falhas dos outros que vieram antes da gente. Dizer a música do Belchior, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exato. Né? E o reiki, ele é uma energia vital, né? Que a gente tem essa conexão que a gente tem com a natureza, ele é também um processo de reiki também, mas é uma abertura dos nossos chakras, né? São 7 principais pontos, né? Que a gente tem, e cada chakra tem essa conexão. O topo da cabeça, ela é a conexão com o divino, a fé, né? E tem muita gente que está em religião e está com os chakras todos fechados. E quando o chakra está fechado, para a gente entrar num grau assim de depressão profunda, é fácil. Então, o reiki, ele é uma autocura, uma autoproteção também. Então, quando a gente medita também, esses 7 pontos dos chakras, quando ele está... Todos nós temos em cada célula, né? Mas o ponto principal é essa conexão com o divino e com a Terra, porque a gente é um ser espiritual, mas a gente está nessa vivência humana. Então, a gente precisa estar aqui aterrado, a gente precisa estar aqui vivendo aqui agora. Nem viver o passado que já passou
E o futuro não existe ainda, né? Existem inúmeros futuros, de acordo com as Exatamente, decisões que nós estamos... exatamente, linhas do tempo, exatamente. Nós já Você começa a tem razão. estudar física E quântica, não você já tem- vê que cientificamente já está sendo comprovado isso. Exato. Né? E não tem aquele negócio assim, é o meu destino. Não, o destino quem faz somos nós. Por isso que nós somos deuses, está dentro de nós. A escolha é nossa. Se você quer ficar numa situação abusiva, se você quer reagir por alguma coisa, tudo vai depender de você. E o reiki te dá essas curas, sabe? Até de dores também, alivia as dores. Então, são autoaplicações com a mão, com as mãos. E isso também já teve uma reportagem até na TV, se eu não me engano, no Globo Repórter, sobre o reiki, a importância do reiki na cura. Por exemplo, um paciente com câncer, ele não pode receber uma massagem, porque quando a gente faz uma massagem num paciente com câncer, acelera o processo das células. Então, a gente ativa mais. Então, ao invés de a gente estar ajudando, a gente piora o processo. Depende, algumas massagens ainda pode fazer, sabe? Mas a gente não pode drenar o corpo, senão a gente ativa as células. Mas o reiki, ele faz esse processo sem a gente tocar na pessoa. O reiki é aquela imposição das mãos, então a gente envia essa energia, que não é nossa. Vou falar uma coisa pra você. É só uma canalização com o divino. Quando você fala de reiki, dessa imposição das mãos, eu que já frequentei o espiritismo, eu vejo o reiki como se fosse um passe. Exatamente. Né? O passe é um reiki. Exato. Né? Como falo que quando você fala aí de meditação, eu falo que a oração é uma meditação. Sim, depende. O poder da oração. Depende. Né? Se a pessoa estiver conectada realmente. Agora, aquelas orações... Não só de repetição, até não. o Ho'oponopono também, se ficar só repetindo, tem que estar integrado. Porque o objetivo da oração é você realmente se conectar. Exato. Né? Então, assim, então, quando a gente vai rezar, orar, cada um fala de um jeito, né? Eu falo que quando você faz isso verdadeiramente, com intenção, aí você se conecta. Não simplesmente repetir o que você decorou na igreja, né? Não, exatamente. O divino, né? Nosso Deus Pai e Mãe, ele não vai entender as palavras. Você imagina, a gente fala aqui português, o outro fala hebraico, o outro fala japonês, né? Ele escuta o nosso coração. Então, você imagina se uma pessoa muda, como é que ela faz? Se ela, né? Então, às vezes a pessoa ela nunca aprendeu a orar. Por isso que as crianças elas têm um poder tão grande, né? Quando a gente chegar com o coração leve, igual das crianças, né? Vinde a mim as criancinhas, que essas herdarão o reino dos céus, né? E quando a gente tem essa pureza no coração, a gente entra nessa conexão. E aí a magia acontece, né? De cura, de auto-perdão, de perdão. E as coisas começam a fluir, né? Até a abundância também. Tudo começa a fluir para a gente. Porque a intuição, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, só que a gente acha isso uma besteira. É paranoia da minha cabeça. Quando a gente pensa assim, é paranoia da minha cabeça. Opa. Se você age pro outro lado, você quebra a cara. Exatamente. Agora, quando você vai na sua paranoia, você vai certeiro. Lógico, tem que ter muito cuidado, porque algumas coisas são paranoias mesmo. Né? A gente tem que olhar para a situação, mas quando a coisa vem da sua assim... frequência, do coração. Quando a coisa vem, que você fala paranoia. assim, opa, isso aqui não me serve. Esse negócio tá meio esquisito. Tá meio esquisito. É batata, como dizem, é batata. Né? Exatamente. Então, assim, e você falou das crianças, a gente falou, eu publiquei esses dias uma coisa interessante, eu vou esquecendo as coisas que eu publico, né? A idade está chegando e a gente esquece o que a gente falou. Mas o que eu me lembro, mais ou menos, do que foi publicado, é que a gente estuda a psicologia das crianças para ensiná-las a serem adultos, né? E agora, quando é que vão ensinar os adultos a voltar a ser criança? Né? A gente estraga as crianças, né? Então, tipo assim, porque você olha a criança, ela não tem medo, ela tem aquele ímpeto, ela tem coragem, ela quer descobrir tudo. E, de repente, a gente entra num momento da vida e que o medo
o medo, a sociedade. Olha o homem do looping. saco, né? Não, assim, e o looping que a gente entra quando você entra no mercado de trabalho, você fala, não, isso aqui, quando você vê passar esses 5, 10, 15 anos, você naquele automático, né? E cadê aqueles sonhos que você tinha lá, como criança, que você queria ser, que você queria conquistar, que você queria fazer, e você enterra isso, né? Enterra. Por quê? Porque se a gente faz aquilo ali do sonho, você é tido louco. como louco. Você é Exatamente. louco. Você é louco, você é lá, pessoa sem juízo lá. É. Fica aí ligando aí para o sonho. Não, tem que ser objetivo. Você tem que ter uma coisa padrão. Você tem que ligar ali bonitinho. Isso. O que as pessoas vão falar de você? Né? Eu ouvi muito isso. Você é sonhador demais. Exatamente. Graças a Deus. Hoje eu falo, graças a Deus. Exatamente. Porque eu até falava na palestra antigamente que as pessoas falam assim, quando você tem um sonho, você tem que pensar grande. Que pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Cristo foi sonhador também, né? E ele morreu na cruz também sonhando com uma humanidade melhor. Agora, você imagina se ele fosse também igualzinho todos ali. Como que seria? Não, e eu falo assim, eu vou até lançar a pergunta para vocês aí, viu, Cristiano? Vocês que estão aí no podcast, Fabiano, Cristiano, todo mundo. Vocês já viram, né, algum busto em praça pública de um realista? Só quem realiza é quem sonha. Entendeu? Então você vê que as pessoas que fizeram feitos maravilhosos que depois são homenageados até pós-mortem, né? Geralmente foram sonhadores. Então, assim, a pessoa fala, você tem que ser realista. Para mim, isso é uma faca. Entendeu? Exatamente. A gente tem que... Aqui, você um dia sonhou isso aqui. Exato. Você está aqui realizando aqui, esse estúdio de podcast, isso que você está fazendo. Um dia você sonhou isso. Né? Então, assim, a gente precisa alimentar mais isso na vida. Né? A criatividade... ela morre se você é realista. Aí eu falo que o realista é chato. É um escravo da sociedade. E chega a ser chato, porque tudo... isso não pode... o que os outros vão pensar? Não, que isso, você tem que olhar para a realidade. Aí a gente já viaja nas palavras, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a expandir a mente, ver a questão de física quântica, vai ser, mas o que é a realidade? Isso que a gente está vivendo aqui é real? Que realidade que é essa? Geralmente, é realidade para quem? Que a pergunta é, realidade para quem? Porque quando a gente pensa o seguinte, será que... olha só, gente, vocês vão falar que eu sou maluco, mas será que quando a gente fala assim, não, eu sei quem eu sou, será mesmo? Porque até no momento, vamos dizer assim, do seu nascimento, o seu nome foi escolhido por outras pessoas. Então, quando você fala, eu sou o Guilherme, não, minha mãe diz, meu pai diz que eu sou o Guilherme, né? Porque eles escolheram o meu nome. Né? E a gente acaba tentando moldar a criança aos nossos valores e tudo. Então, quando ela se torna adulto, e ela fala assim, pô, peraí, eu sou isso aqui mesmo, e às vezes ela tem vontades, tem desejos, e esconde esses desejos, e custa despertar para quem é realmente. Exato, é verdade. Né? Loucura, não. Não é loucura, não. Não, mas isso é fundamental, né? Até as crianças agora, hoje em dia, elas estão sofrendo, né? Nessas coisas assim de escola. Você precisa ser isso, você precisa fazer isso. Vários compromissos também, né? Cobranças, né? E essas pessoas, será que elas estão felizes também, né? Pessoas assim, né? Todas as pessoas, todos nós, né? Quando a gente também pensa assim, não, eu quero... Porque a gente só pensando só no material, será que a gente também é feliz? Será que não é por isso que está tendo muita ansiedade, muita depressão? Né? A gente precisa rever algumas coisas, né? Não deixar, então tá, agora eu vou ser feliz, vou comer, vou me alimentar de luz. Não, a gente precisa do dinheiro. Mas é o equilíbrio, é aquela ponte, a conexão com o divino e a conexão com a aterramento. É como se a gente fosse o fio terra, a gente precisa disso tudo que a gente está aqui, né? Para concretizar, a gente precisa da materialidade aqui, da materialização. Mas é com leveza, né? Sem aquela coisa, eu preciso trabalhar 24 horas por dia, pegar 2 plantões, né? Eu, no meu caso aqui, para ter uma vida digna. Mas será que isso é digno? Né? A que preço, né? A que preço? Aí vem a síndrome de burnout, vem várias, né? Outras... Sei muito bem o que é isso. Então, né? É isso. E assim, é impressionante. Hoje eu já vejo de outra forma, né?
como foi importante para mim. Eu falo que a crise de ansiedade foi um despertar para mim. Sim. Né? Ela veio, eu agradeço a isso que aconteceu. Foi um nascimento. Uma cliente minha falou assim comigo, como que eu vou despertar? Eu peguei, veio assim para mim, não é assim. O despertar, quando você nasce, a primeira coisa que você faz, você vai falar que é chorar. Você vai respirar, né? Mas assim, o choro é porque vem, abre todas as vias aéreas e expande pulmão, né? E começa a chorar. E o despertar é isso, não tem como, não tem uma receita pronta, né? Aquela coisa cada um assim, vai despertar num tempo. O seu tempo, do seu jeito, mas a dor, ela é importante nesse ponto de despertar. Não, e foi para mim, porque assim, hoje eu já sei pelo menos o que eu não quero. Muito importante, que muita gente fala assim, mas eu não sei o que eu quero, mas você sabe o que você não quer para sua vida? Eu já sei o que eu não quero num determinado trabalho, eu vejo uma oportunidade e falo assim, isso aqui não é mais o que eu quero na minha vida, não. Né? Porque eu já sei aonde isso vai dar, que isso vai entrar em conflito comigo, né? com as coisas que hoje eu busco muito mais o equilíbrio mental, a saúde mental. Então, ela para mim não tem preço. Então, trabalhar daquela forma de estresse, o tempo todo que você na insegurança, não. Hoje eu prefiro trabalhar de outra forma. Né? Então, a gente e como que quando você descobre isso na sua vida e você começa a mentalizar, vamos falar assim, a fazer os mantras, os ho'oponoponos, que você dá abundância, dá prosperidade, como que você atrai coisas semelhantes ao que você está pensando agora? Sim, né? É tudo. A nossa caminhada é isso. Quando a gente vai até um emprego, se você está numa frequência ali, é igual rádio, né? E aquela coisa de que os opostos se atraem, é tudo balela. Pode até atrair, mas não se sustenta, não, que uma hora vai chocar. Então, atrai, mas repele logo. Então, assim, os iguais que se atraem, né? Em pensamento, talvez aí você... mas a pessoa reclama muito, uma pessoa reclamando, mas aí você se submeteu, né? Se você está com uma baixa frequência, você achando, né, com baixa autoestima, então tudo isso é uma leva. O grau, a pessoa é muito medrosa, ou a pessoa ela tem muita raiva. Isso tudo é uma egrégora também, entende? Então, assim, às vezes você vai para um trabalho, às vezes até no trabalho, no amor, na família, tudo isso é tudo frequência. Na família é meio diferente, mas assim, a família, o que está acontecendo? A família, ela se repele também. Né? A gente está na família que a gente precisa, é uma escola. Mas algumas frequências que mudam, cada um vai para o seu canto. Né? Ainda mais quando a gente fica adulto, não é assim? Geralmente é assim. É muito raro quando a família está ali toda reunida. É geralmente quando tem ali a mãe ainda ela está viva. Fala, né? Quando a casa da avó fechou, aí porque vai cada um para o seu grupo, para a sua egrégora, né? Sua família. Vai lá e encontra ela no Natal. Não é aquela coisa assim do dia a dia, né? É diferente. E tudo isso a gente atrai e a gente repele o tempo todo. Tudo vai depender. Aquilo que você falou, eu não quero mais isso. Então, foque naquilo que você quer. Exatamente. Né? Se você não quer, então eu quero saber isso. identificar o que você não quer mais. Mas não focar no que você não quer. Senão você volta para lá. Exatamente. Mas é saber quando fala assim, não, peraí, não, isso aqui eu não quero. Opa, não serve mais, não é isso que eu estou buscando. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que ela não quer. Então, tipo assim... Mas a meditação, ela te traz isso, sabe? Quando você pede na meditação, o que eu quero? A meditação também serve para a gente perguntar quem eu sou, qual que é o meu propósito, qual que é a minha finalidade aqui. E aí vem as inspirações. A música, por exemplo, né? Eu não era compositora, né? Eu não era compositora já, né? A gente já teve o prazer de a gente cantar junto e tudo, a gente teve banda e tudo, né? Minha família de músico, mas eu nunca achava, gente, não é minha praia compor, né?
E, de repente, a partir de uma meditação debaixo de chuveiro, o Lucas sempre fala, né, que o Lucas que levou o meu celular lá para o chuveiro, né? Eu falei, Lucas, vem cá, veio a inspiração, né? Então, todo esse processo da meditação, ela te traz essa inspiração, que é aquela energia do chakra sexual que O Max falou. o Max falou da energia sexual, da libido, né? da libido, ela é fantástica, é exatamente E você isso. tem que Que direcionar é o ela chakra para... aqui do umbilical, ele é essa energia sexual dessa autoestima. A autoestima, quando a gente está em equilíbrio, a gente está no poder criativo. Então, às vezes, a pessoa está assim, ah, não, eu estou... Aí está com aquela baixa frequência, não tem aquela perspectiva. Aí pensar, não, eu tenho que sair nessa sexta-feira para pegar alguém, né? Geralmente o homem é mais assim. Então, quando o homem ele entra nesse equilíbrio, nessa harmonia, ele consegue usar, ele consegue, né, ter Direcionar, né? direcionar. Ter um sexo prazeroso também com uma pessoa amada e não sair ciscando para tudo quanto é lado. Quando está ciscando para tudo quanto é lado, é porque está na falta dessa harmonia. Então, você pode usar essa energia sexual que está demasiada para uma criação, para uma arte, para um esporte, né? Eu achei gostei do termo fantástico. ciscar, eu gostei do termo ciscar, porque... né? Para a gente não poder falar outra coisa, tem que falar, só ciscando, vocês façam as associações que vocês acharem melhor, né? Mas... Esqueci que eu estou no podcast. Mas aqui, o bom do podcast é isso, é a gente falar com vontade, naturalidade. Se sai um palavrão, saiu, não tem problema nenhum, não. Mas ciscar, né? foi melhor, Mas ciscar, né? foi melhor, né? Mas assim, eu vejo muito isso, né? Hoje, então, assim, as pessoas desequilibradas nessa parte, Sim. equilibradas, num mundo de muitas facilidades, em que hoje encontrar pessoas é aqui, ó, contatinho, pá, Tinder. E aí as pessoas começam tá olhando a pessoa pela beleza. Sai com só. 2, 3, 4, sai com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Aí, e tentando falar assim, com uma camada de proteção, tipo assim, não quero me envolver. Mas porque ela mesmo, dentro dela, não está resolvida. Exatamente. Né? E aí, se ela entra nesse equilíbrio, ela fala, opa, eu não quero qualquer coisa na minha vida. Exatamente. Né? E às vezes a gente se pega numa película ali falsa, né? Às vezes a gente acha, nossa, ali, olha, aquele cara ali ou aquela garota ali tem um corpão, nossa, que rosto lindo, nossa, aquela pessoa ali, nossa, cabelo lindo, isso e aquilo. E na hora que você vai conversar, aí é só aquele momento ali. E falando sobre isso, a energia do sexo também, como ele falou, mas também a gente tem a nossa energia, não é? Quando a gente se envolve com qualquer pessoa, a gente pega a energia da pessoa também. E essa pessoa que a gente tem contato sexual, que ela não tem uma energia legal, perdura no nosso corpo, na nossa energia, na nossa aura, por muito tempo, uns 6 meses por aí. Eu ouvi falar isso, agora você está falando, eu já tinha ouvido falar, falei, sabe que isso é... Aí, isso essas pessoas que saem com outro, sai. Você imagina quantas energias a gente tem envolvida e a pessoa está totalmente intoxicada. Aí, às vezes, ela entra nessas síndromes aí do pânico, alguma coisa aí, e não sabe por quê. E vai ter que esperar, porque é tempo ao tempo e muita meditação, muito abraço de árvore, muito ho'oponopono. E outra pisar coisa, na terra. Pisar na terra. Uma caminhada longa. Gente, muito tão... conhecimento. Essa questão energética, eu estou começando a aprender, estou começando a estudar, estou começando a ter um olhar sobre isso. Essa questão energética, como que ela é crucial, né? A gente já falou aqui, eu sempre falo, sempre nos vídeos que eu posto, sempre falo alguma coisa de energia, cuidado com os pensamentos, cuidado com... Né? Porque é natural, a gente pode pensar, mas quando a gente sabe disso, por isso que é importante, aí a gente fica atento, peraí, né? Ou então falar de alguém, falar dos outros, mas você está dando foco, ao invés da sua vida, dar foco a outra pessoa, mas você está emanando essa energia para outra pessoa. Entende? E a outra pessoa também, ela pode estar falando mal de você e você recebe essa energia. Então, se tudo é energia, a gente está tudo conectado, entende?
É um assunto assim de louco mesmo. Esse é um assunto que vai dar outro podcast. Eu vou falar somente sobre essas questões energéticas, dá outro podcast. Né? Assim. Porque é muito vasto isso. Muito. Né? Eu quero me preparar para falar, de ter alguém aqui para a gente falar sobre física quântica. Vai ser meio louco isso. Fala dos universos paralelos possíveis que a gente pode ter. E por isso que eu falo assim, a mente de um ansioso otimista. Se você acha que você é ansioso, meio louco, esse é o local para você... Né? Aqui a gente vai falar sobre todos os tipos de assuntos, sem preconceitos, sem levando informação, porque não é aqui entretenimento apenas, um canal de entretenimento, né? Mas é um canal para... Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast hoje já vão começar a se interessar. Opa, o que é um profissional de reflexologia? Eu vou procurar fazer uma massagem, vou experimentar. As pessoas acham que é luxo, né? E não é. Não, vou experimentar. Gente, cuidar da saúde mental é fundamental. Quando eu falo que às vezes a gente gasta aí num fim de semana, num jantar com a família, 150, 200 reais, dependendo do local, e gasta... Com a família, tudo bem. O problema é quando você sai... Não. Mas assim, aí a pessoa fala assim, vou pagar uma sessão de reflexologia, vou fazer psicanálise, vou pagar, né, vou fazer terapia semanal. Né? Quando você vê, você gasta com outras coisas aí que não te acrescentam em nada. Né? Mas você só vai despertar no seu momento. Exato. Né? Cada um tem o seu momento de despertar para o que é importante. Com certeza. Né? Não tem aquela receitinha, né, de bolo. Não é. Não, e a gente vive num mundo de mídia muito forte para te consumista, para te controlar. Uma coisa que a gente precisa evitar é assistir isso, gente. Notícias ruins, porque isso... Por mais que você pegue e fale assim, não, eu sei filtrar bem. A gente tem um subconsciente... Vou falar um negócio para você. Eu nunca fui de ficar assinando canais, essas coisas assim. Aí, ultimamente, eu estava assinando alguns que estavam falando sobre política, que eu acho interessante a gente também saber de política. Mas teve um momento que eu falei, não, vou parar de assistir isso, porque toda hora isso estava começando a afetar o meu humor, eu falei, não, peraí, eu posso saber da notícia, mas eu não posso ficar... Aí eu vejo que tem gente que só fala desse assunto. Né? E teve gente que parou de conversar com outra pessoa por conta de política, né? Família se separando por conta de política, pai, mãe, filha, né? Mas cada um na sua caminhada, né? E eu queria que você falasse aqui para as pessoas, assim, voltando para o assunto da ansiedade em si, que eu acho que é o tema principal do podcast, o que você recomendaria, né? A pessoa não está em crise ainda não, mas para a pessoa que, vamos dizer assim, preventivamente, para você evitar uma crise de ansiedade, o que você recomendaria como terapia? A primeira coisa, ela é evitar de assistir séries, filmes de guerra, sabe? De coisas assim, de matança. Essas coisas, a gente acha que não, mas isso interfere muito no nosso emocional, na nossa psique, tudo. E o que eu indicaria, se você não tem condição de viajar, nem fazer um passeio, faça uma caminhada. Eu indico, sabe, inicialmente fazer caminhada sem fone de ouvido. Porque porque as pessoas estão muito conectadas com a tecnologia. Eu passei um final de semana com o Lucas, a gente foi para uma cidadezinha aí, né, Piau, né, na casa de umas amigas minhas. Eu esqueci o celular, eu achei aquilo maravilhoso. Quando eu cheguei lá, as meninas, você esqueceu o celular? E aí, você não voltou? Eu falei, eu voltar? Para um lugar para conectar com a natureza, o que eu preciso de celular? Tá todo mundo sabendo que eu estou aqui, né? Eu não preciso. Isso é maravilhoso. Quando a gente começa a desconectar um pouco, sabe? Sair um pouco, porque a nossa vida ela está muito voltada muito para a tecnologia. A tecnologia também faz a gente ficar um pouco ansiosa. É isso, é conectar com a natureza, fazer essa meditação, escutar boas músicas, mas não é sofrência. Gente, a pessoa está sofrendo e quer conectar. Eu já fui assim, eu estou falando uma coisa que eu já fui.
Ai, eu tô precisando, eu tô meio triste, eu não sei o que que eu tenho. Ai, eu vou ver um filme bem assim, dramático para eu chorar. Eu preciso chorar, eu não sei. Aí eu vi, gente, aquilo lá estava somatizando, né? Isso acontecia muito comigo. Eu gostava de ver alguma coisa para chorar. Ah, porque chorar lava a alma. Peraí, chorar, chorar lava a alma, mas meditando, você ficar numa emoção muito forte. É. Aí, sabe, uma emoção de felicidade, de você chorar, aí sim lá agora você vê alguém aí começar. Isso não, gente, não faça isso não. É isso, é buscar respirar, sabe? A gente não sabe respirar. Tem gente que fala assim, e fala acelerado. Você vai ver que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a falar mais pausadamente, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, você mudou tanto, agora você está falando tão pausadamente. Eu ia Né? falar isso. Você lembra quando eu falava, né? Eu sempre falava assim, né? É assim. Ainda tem uns nés ainda, mas assim... Não, vício de linguagem é uma coisa, mas se você... Hoje eu percebo em você, porque eu te conheço já há um bom tempo, e você falava muito rápido e você embolava as palavras. Isso. Hoje você fala, eu acho que o próprio exercício também de você ter os seus vídeos no YouTube, que você precisa falar com mais clareza para as pessoas. Pô, que legal você ter puxado isso, porque eu tinha esquecido disso. Mas uma coisa que foi importante para mim foi o canal. Por quê? Eu não tinha ninguém para conversar e eu não queria falar das minhas dores. Entende? Foi num período que foi em 2018, minha mãe desencarnou em 2018, e eu estava muito, assim, a gente estava vivendo... Abalada, né? Mas assim, eu estava bem, porque, poxa, quando a gente tem essa conexão espiritualista, a gente entende que não morreu, né? Só desencarnou, ela saiu desse sofrimento, plano, né? desse plano. Mas... aquilo ali foi bom porque eu comecei na enfermagem, quando eu estava fazendo, né? Que aí eu comecei a fazer a enfermagem mesmo, porque eu era técnica, aí agora eu sou enfermeira. Aí eu comecei a estudar saúde mental. E muita gente, eu estava vendo muita gente nessa dor. E eu comecei a falar sobre os temas, igual você, Guilherme, agora que eu estou percebendo. Você está no podcast, é isso daqui que você está fazendo? É uma terapia para mim. Eu comecei a fazer isso no canal. O meu Instagram é uma terapia. Os vídeos que eu posto de manhã, as pessoas gostam, eu fico feliz, mas eu falo para mim mesmo. E quando eu começo a me perder em alguma coisa, eu vou lá e revisito o que eu falei. Falei, Guilherme, você falou isso, como é que você pode estar? Você falou isso para as pessoas. Então, é uma autorresponsabilidade, né? É um negócio interessante. A gente aprofunda mais e a gente aprende também, não é porque a gente sabe tudo, não. É que a gente vai aprofundando. E isso daí, sabe? Quando você busca alguma coisa para você fazer que te dá prazer. Eu não gosto de falar, mas você gosta de mexer com planta? Você gosta de fazer um artesanato? É isso que eu indicaria a pessoa, fazer alguma coisa que ela goste. Você está naquele trabalho porque você precisa? Você não precisa de sair do trabalho, aquele trabalho é cansativo, mas você gosta de fazer alguma coisa. Tenta aliviar de alguma forma, né? Aliviar. A pessoa, para ela entrar nesse equilíbrio, ela voltar a ter prazer em fazer alguma coisa que ela gostava de fazer. Você falou uma coisa que, quando eu estive na consulta com a psiquiatra, aqui eu vou mandar um beijo para minha psiquiatra, Marília Cundim. Eu estou convencendo ela a participar do podcast, tá? Ela tá resistente, mas eu acho que eu vou fechar o ciclo dos 4 podcasts com ela. Fantástica. E na primeira consulta, eu começando a falar com ela sobre... Falei, poxa, por que eu tô assim? Eu gostava tanto de fazer isso. Eu deixei a música de lado, eu deixei isso... aqueles pequenos prazeres, até com o filho, de pensar assim, poxa... Eu devia ter passeado com ele, não passei, fiquei trancado com ele dentro de casa, não tinha estímulo, aqueles pequenos prazeres que eu estava perdendo. Ela falou assim, isso chama-se anedonia. Existe um termo para isso. Anedonia, quando o sujeito começa a perder o prazer daquelas coisas que lhe dá, né, pequenos prazeres, perde o desejo, a vontade de executar aquelas coisas que lhe davam prazer, né? Isso é uma coisa para a gente ficar atento. Exatamente. Né? E aí fica um alerta. Poxa, o que você gostava de fazer que hoje você não faz? Né? De repente,
tá certo que a gente muda os gostos, a gente vê outras coisas, poxa, eu gosto mais de fazer isso e tal. Mas existem coisas que eu falo, poxa, igual tocar o violão, que era um prazer, compor, eu passei um tempo sem fazer nada. Anos eu parei de tocar violão, agora eu voltei. Sabe? Né? Muito Então, legal. isso é bacana. Bom, a gente está chegando ao final, né? E, assim, nossa, que papo agradável, Adriana. Assim, Muito legal. eu creio que as pessoas que estão assistindo vão se identificar com algumas coisas que você falou, né? E como que é importante isso, né? A gente ter opções de terapias, né? Opções para evitar, assim, que os gatilhos nos levem para uma crise de ansiedade, né? E foi muito esclarecedor o que você falou aqui, esse trabalho maravilhoso que você faz, você está de parabéns. Eu te acompanho sempre no canal. Parabéns também. Nossa, trabalho demais Obrigado. Você está fazendo. Muito legal. E eu sempre te acompanho, gente. Eu quero que vocês... Ó, vou deixar aqui o canal da Adriana. Você fala aí, Adriana. Eu tenho 2 canais, né? Igual você falou. Eu tenho um de tarô, que esse canal do tarô também é para dar esses insights para as pessoas a se conectar com elas. Não é aquela coisa de adivinhação, sabe? Uhum. É um tarô terapêutico. É no YouTube, Novo Despertar Terapias e Tarô. E tem um outro que é @Adriana Terror, que é Adriana Terror Saúde e Bem-Estar, que foi esse que eu comecei desde 2018. No Adriana Terror, @Adriana Terror, que eu ensino a fazer automassagem. Tem várias coisas. Eu te acompanho muito no Novo Psicossomática, Despertar, né? No Novo Despertar e Terapias, né? Eu te acompanho muito ali. E sempre que você coloca lá signo de Gêmeos, eu tô lá ligado. E, gente, é impressionante. Essa mulher acerta tudo, né? Acerta tudo. Toda vez que ela fez leitura de Gêmeos, eu sou geminiano, toda vez que ela fez leitura de Gêmeos, eu falava, pô, não é possível, ela tá lendo para mim, porque as coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? A minha vibe, ela é mais terapêutica. Você vê que por isso que você tá se conectando a ela, porque você está aprofundando esse autoconhecimento. Né? Não é aquela coisa assim, eu vou arranjar um namorado, eu vou... Não. É totalmente, é uma coisa muito, muito aprofundada. Eu vejo que você fala lá, quando você trabalha com tabu, que você fala muito olha, você está com um sentimento assim, você precisa trabalhar isso em você. Isso. Pô, muito bacana. Exatamente. Muito bacana, é fantástico. Né? Então, gratidão. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Enriqueceu muito isso aqui. E a gente vai ter outros papos, você vai voltar, a gente tem outras coisas para falar. Eu quero fazer também, até falar aqui com a produção, né, do podcast, fazer um podcast eu gostaria de fazer que pudesse ser através até do StreamYard, dependendo do profissional, que nós tivéssemos aqui a Adriana, um psicanalista, um psicólogo, né, um psiquiatra, a gente fazer como se fosse um bate-papo, cada um colocando as suas visões. Né? Eu acho que seria muito interessante. Né? Nossa, eu vou aprender muito. Né? Muito bom. Todos vamos aprender. Né? Então, mais uma vez, obrigado. Gente, espalhem esse vídeo, né? Dê o seu like aqui no canal, né? Inscrevam-se, ativem o sininho. Tem sempre, eu publico sempre os vídeos matinais no Instagram e no YouTube. Né? Então, assim, você vai estar sempre recebendo as mensagens. Espero que as mensagens façam vocês refletirem, que essa é a ideia, né, de vocês refletirem. Então, mais uma vez, obrigado. E eu vou encerrar como eu sempre encerro, né, nos meus vídeos. Tenha um ótimo dia, um grande beijo. Ué. Você cortou? Tá ao vivo ainda? Gente! Gente, tá vendo? Ao vivo é tudo. Eu falei, caramba! Envolvi tanto aqui no assunto que eu esqueci do tãozinho, né? Gente, vamos encerrar novamente com música, né? Vamos encerrar com música. Pegar uma foto. É muito louco. É muito louco. O podcast aqui é muito louco, né? Ai, meu pai do céu. Vamos lá. Gente, mais uma vez, Tãozinho Andrade. Para quem está assistindo o podcast pela primeira vez, meu amigo do coração, músico fenomenal. E a gente escolheu uma música, né, que tem tudo a ver com quando a gente fala assim de loucura, de sanidade.
Todo mundo tem um pouco. Oh, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E vamos lá. Hoje você... planta, árvore, tudo é muito importante. Nossa, Sim. Contato com a natureza. Sim, isso... A natureza, ela tá aí. A natureza é a maior terapeuta que a gente tem. É a natureza, as árvores. Eles são os reikianos, eles são os terapeutas. A gente não dá valor. A natureza te ensina e te cura. Te cura. E a gente descuida delas, né? Muitas vezes. Vamos lá. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, Mais louco é quem me diz e não é feliz. não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser um normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco. Não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mais louco é quem me diz E não é feliz. Eu sou feliz. Agora sim. Tenha um ótimo dia, um grande beijo.